Queridos, graça e paz ao seu coração, eu sou o pastor Flávio Constantino. Hoje, dia 3 de setembro, são 9 horas e 22 minutos deste domingo, primeiro domingo do mês de setembro. Estamos nos preparando para participarmos daqui a pouquinho da ceia do Senhor, mas antes de estarmos na ceia, eu quero dar sequência àquela reflexão bíblica que estamos falando sobre o tema crise, um tempo de oportunidade. Essa é a terceira reflexão dessa série, lembrando que esta reflexão está baseada no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 4, e os versículos 12 e versículo 13. Mas vamos recapitular os tópicos que já falamos nos dois anteriores vídeos, que já postamos inclusive aí no YouTube. Primeiro, já falamos que a crise é uma realidade. Segundo, que a crise foi um tempo de oportunidade na vida de Isaac. Terceiro, que o vencedor é um visionário, ou seja, ele vê o que ninguém consegue contemplar. Vimos que no deserto da crise precisamos nos voltar para as promessas da palavra de Deus. Vimos também que no momento da crise a presença de Deus nos consola. Vimos que as nossas crises não desestabilizam o trono de Deus. Vimos também que na crise é importante o compromisso de fidelidade e obediência a Deus. E vimos que no deserto da crise a obediência a Deus tem que ser sem racionalizações. Hoje nós vamos dar sequência falando sobre no deserto da crise precisamos desafiar os prognósticos pessimistas. Bem, Isaac tinha muitas razões para não fazer investimentos em Gerar. Por quê? Porque o clima era de pessimismo, o desânimo tomava conta de todos. Talvez Isaac tenha ouvido muitas pessoas afirmando o seguinte: olha, o lugar aqui é deserto, aqui não chove, a terra está seca, aqui não tem água, este lugar não serve para agricultura, qualquer investimento de plantio não dará certo, outros já tentaram e fracassaram, não podemos sair dessa crise, os pessimistas só enxergam dificuldades. Talvez tenha sido esse cenário que Isaac estava vivenciando naquela ocasião. Mas deixa eu te contar uma pequena história. Uma certa vez, um certo vendedor de uma grande fábrica de sapatos foi enviado para um país da África para abrir um novo mercado de consumo de sapatos. Ele chegou, examinou cuidadosamente a região e mandou um telegrama para o diretor da empresa dizendo o seguinte: quero voltar. Aqui não é lugar para fazer investimento, aqui ninguém usa sapatos. Prontamente o diretor trouxe de volta e imediatamente mandou outro vendedor para pesquisar a mesma região. Depois de um tempo de análise, o segundo vendedor enviou um recado para o seu patrão dizendo o seguinte: aqui é um campo virgem, faremos grande sucesso, porque ninguém usa sapatos, todos começarão a usar. Vejam, a diferença entre os dois vendedores era de perspectivas. Um via as dificuldades e o outro estava vendo as possibilidades. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde que o mundo é mundo, ouve-se falar em crise. A crise pode ser, inclusive, um tempo de oportunidade. Aliás, essa tem sido as nossas reflexões. O deserto também pode ser um campo fértil. Semeie na sua terra, lance as redes em nome de Jesus, lance o seu pão sobre as águas, ande pela fé, faça tudo o que depende de você e espere milagres da parte de Deus. Davi podia pensar o mesmo diante de Golias. Por quê? Porque havia 40 dias que os soldados de Saul fugiam amedrontados diante do terrível gigante. Ele era imenso, adestrado, desafiador. Davi não se sentiu inferior em nenhum momento, porque sabia que Deus estava com ele. Ele não fugiu do gigante, mas correu para enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E a crise foi superada. Querido, você não pode mais continuar fugindo. Semeie no seu deserto. Ele pode frutificar. Precisamos aprender a cavar poços no deserto. Em Gênesis, capítulo 27, do versículo 17 ao 22, que é o nosso texto, o capítulo que estamos estudando, diz assim: então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá, e tornou Isaac a cavar e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Isaac, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou Sitna, e partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra.
Querido, precisamos buscar a excelência. Conta-se uma outra história. Henry Ford, o primeiro homem a fabricar carros em séries no mundo. Charles era um homem deformado, feio, anão, porém uma das maiores inteligências do mundo na área da eletricidade na sua época. Foi ele quem fabricou os primeiros geradores para a fábrica Ford, em Dearborn, em Michigan. Um dia os geradores queimaram e toda a fábrica parou de funcionar. Mandaram chamar vários mecânicos e eletricistas para consertá-los, mas ninguém conseguiu recolocá-los em funcionamento. A empresa estava perdendo muito dinheiro com essa paralisação. Então, Henry Ford mandou chamar Charles. O gênio então chegou ali e começou a remexer por algumas horas. Depois ligou a chave geral e a fábrica inteira voltou a funcionar. Alguns dias depois, Henry Ford recebeu a carta de Charles dizendo o seguinte, que a cobrança estava no valor de $10.000. Embora Ford fosse muito rico, devolveu a conta com um bilhete dizendo, Charles, essa conta não está muito alta para um serviço de poucas horas em que você apenas deu uma mexida naqueles motores? E aí Charles devolveu a conta para Ford, mas desta vez havia uma explicação. E a explicação era a seguinte, valor da mexida nos motores, $10. Valor do conhecimento do lugar certo para mexer, $9.990. Total, $10.000. E aí Henry Ford pagou a conta. Deixa eu te perguntar uma coisa nesta manhã. Você está se especializando no que faz? Nesse momento de crise, você tem aproveitado essas oportunidades para se especializar na sua área ou em outra área qualquer? Você é melhor hoje do que foi ontem? Você está progredindo onde foi plantado? Você está em crescimento? Você tem desenvolvido coisas com excelência? Você está cavando poços no seu deserto? Você está semeando na sua terra? Fica aí essas perguntas, esses questionamentos para você. Você tem aproveitado esse momento de crise para se reinventar, para fazer algo diferente, para deixar desenvolver em você esse lado criativo seu? Pense nisso, porque a crise pode ser, de fato, um tempo de grandes oportunidades. Eu vou encerrando por aqui. Quero desejar a você um beijo no seu coração, um excelente dia. Lembrando que na semana que vem, querendo Deus, estaremos postando mais uma parte desta mensagem sobre crise, um tempo de oportunidade. E aí você vai nos acompanhando no YouTube, vai dando joinha aí, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe muitíssimo. Um beijo no seu coração.